Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu trago um assunto um pouco mais complexo, um pouco mais, digamos assim, filosófico. Trago um autor, Francis Schaeffer, que escreve aqui um pequeno opúsculo, que nós podemos ver, A Morte da Razão. Mas antes de vermos este pequeno opúsculo, pela qual eu vou apresentar e irei explicar, portanto, a ideia do autor, quero aqui realçar algumas coisas. Estes vídeos que eu faço são como objetivo principal, portanto, divulgar os livros, não é? E principalmente o gosto pela leitura e pelo conhecimento. Portanto, meu principal objetivo é pôr as pessoas a ler, a investigar, a procurar, a buscar o conhecimento para ter mais opções para as suas vidas pessoais. Para ganhar mais conhecimento, entendimento, mais sabedoria de vida e também ter o gosto pela leitura. Essa é a razão principal pela qual me esforço para apresentar o mais possível de livros pela qual eu tenha o conhecimento. Portanto, aqui vou apresentar A Morte da Razão de Francis Schaeffer, que foi um teólogo e um dos maiores apologetas do século XX. Nasceu em 1912 nos USA e faleceu em 1984, influenciou toda uma geração de líderes cristãos no mundo inteiro. Sua integridade intelectual sensibilidade para com as artes e preocupação em desenvolver um cristianismo autêntico, coerente, prático, tornam as suas publicações uma leitura obrigatória e em todos os que desejam viver uma fé autêntica e contextualizada. Portanto, A Morte da Razão é um livro que vai expor o porquê do nosso atual pensamento. Portanto, nós encontramos-nos, portanto, no que os estudiosos chamam e sociólogos chamam de pós-modernismo ou pós-modernidade, e este pós-modernismo tem, como sabemos, várias visões, não é? Nós vivemos numa época em que existem várias visões que nós vamos aqui chamar cosmovisão. E este autor faz aqui um retrato do que aconteceu com a passagem da modernidade, portanto, da razão na modernidade, para a pós-modernidade, ou para aquilo que o autor chama a morte da razão na pós-modernidade. A razão da modernidade, a morte da razão na pós-modernidade. E o autor faz aqui uma investigação histórica, não é? O autor vai fazer uma investigação ao longo da história para nos explicar o porquê de chegarmos a este estado. Portanto, o autor começa com uma introdução, depois começa com o capítulo 1, Natureza e Graça, em que vai explicar a cosmovisão, que quer dizer a lente em que o homem olha para o seu universo à volta. E aqui vai explicar a natureza e graça segundo Santo Tomás de Aquino. Portanto, aqui o autor vai explicar a visão de Tomás de Aquino na Idade Média sobre a natureza e graça. Depois o autor continua, e o autónomo pintor e escritores Natureza versus Graça, Leonardo da Vinci e Rafael. Aqui, segundo Francis Schaeffer, já começa a haver um movimento que decai, portanto, do pensamento de Tomás de Aquino, entrando para o Renascimento. No capítulo 2, uma unidade da natureza e graça, a reforma e o homem. Mas acerca do homem, reforma, renascença e moral, o homem integral. No capítulo 3, a ciência moderna, portanto aqui entramos na modernidade, nos primórdios,
Immanuel Kant e Jean-Jacques Rousseau, a moderna ciência, a moderna moralidade e Hegel, Kierkegaard e a linha do desespero. Aqui começamos a entrar já na modernidade e na modernidade tardia. No capítulo 4, o salto, portanto, o existencialismo secular, existencialismo religioso, a nova teologia, experiências do andar superior em relação ao andar inferior, isto está aqui explicado no livro, análise linguística e o salto. Capítulo 5, a arte como salto no andar superior, a poesia de Heidegger, filósofo Martin Heidegger, no período final, a arte, André Malraux, Picasso, Bernstein, e depois, no capítulo 6, a loucura, o andar superior no cinema e na televisão, portanto aqui é uma importante descrição do que é a televisão, o misticismo do andar superior, Jesus, a bandeira indefinida. No capítulo 7, racionalidade e fé, que é como acaba, portanto, este livro. E depois temos a mentalidade do salto no escuro, o imutável mundo mutável. Pronto, este livro descreve, como eu disse, portanto, a razão, primeiro a fé, portanto, na Alta Idade Média, depois temos a razão na modernidade e depois temos a morte da razão na pós-modernidade. Pois bem, eu aqui, antes de abordarmos algumas questões importantíssimas, este vídeo vai ser um pouco a nível teórico de alguns conceitos que eu aqui quero apresentar aos meus amigos. Ao longo da minha vida, quando abordo essas questões de cosmovisão, não é? Uma cosmovisão, como sabemos, é a lente com a qual nós vemos o mundo à nossa volta, portanto será uma lente que todos nós temos, não é? E por isso existem muitas cosmovisões, porque nem toda a gente tem a mesma visão do mundo. Eu vou mais ou menos explicar como eu e qual é a minha visão e quais são os conceitos em que eu consigo abordar o mundo à minha volta, e os meus amigos vão ver que depois vai ter a ver com o livro A Morte da Razão, de Francis Schaeffer. Então, tenho tido ao longo da minha vida por inspiração o filósofo Aristóteles e suas bases filosóficas, principalmente no que toca aqui a dois grandes conceitos do filósofo, que o conceito da lógica, como que nós sabemos, quem estuda Aristóteles conhece, e também as causas de Aristóteles, as 4 causas de Aristóteles, que eu, portanto, tento seguir para conseguir definir alguma coisa quando eu faço uma observação. Pois bem, então, nós agora vamos pegar o exemplo do próprio Aristóteles, vamos pegar no exemplo de um templo romano. Grego ou romano, tanto faz. Um templo. Portanto, segundo Aristóteles, e os meus amigos depois vão ver que isto tem a ver com o livro. Segundo Aristóteles, existem 4 causas principais em que nós podemos analisar o mundo. Portanto, nós temos a ideia de um templo e então vamos ter a causa formal, que é a planta que vai idealizar o templo. Portanto, é a planta que o arquiteto vai fazer para idealizar a construção do templo. Depois vamos ter a causa material, que é a matéria. Pedra, madeira, não interessa. A matéria que vai fazer com que seja construído o templo. Depois nós vamos ter a causa eficiente, que são, portanto, a mão de obra. São os homens que vão construir o templo. E depois, por fim, temos a causa final, que é o objetivo a que se destina o templo. Para, por exemplo, neste caso, não é? No caso dos romanos ou dos gregos, era para, portanto, irem fazer sacrifícios aos deuses que eles cultuavam, não é? Era cultuar os vários deuses que eles tinham. No caso dos cristãos, é as igrejas, que é cultuar a Deus. Portanto, as 4 causas, a causa formal, material, eficiente e final, normalmente definem qualquer parâmetro que nós tenhamos quando nós fazemos uma análise de um objeto, de uma determinada situação. Portanto, essas são, portanto, as 4 causas. Eu penso que é de importância fulcral nós termos essas 4 causas sempre ao analisarmos as coisas. Junto com agora as 3 grandes leis da lógica de Aristóteles, que são a lei da identidade, a lei da não contradição
e a lei do terceiro excluído. Portanto, essas leis que eu vou aqui mais ou menos resumir. Portanto, vamos começar com a lei da identidade, que diz que A é A e não é outra coisa qualquer. Portanto, A não é B, não é C. A é A. A identidade de A é A. Hoje temos a lei da não contradição, que nos diz que A não pode ser B, porque se A for B, cria uma contradição. Pronto. E depois temos a lei do terceiro excluído, que A ou é A ou não é A. Não pode ser A e não A e ser uma terceira coisa ao mesmo tempo. Portanto, é impossível. Ou é ou não é. Não pode ser não é e pode ser outra coisa. Portanto, é a lei que se designa por lei do terceiro excluído. Então, a lei da identidade, a lei da não contradição, a lei do terceiro excluído, a causa formal, material, eficiente e final, tudo isso, as leis e as causas, forma, segundo a visão de Aristóteles, portanto, segundo Aristóteles, dão-nos, portanto, bases para nós podermos analisar, portanto, as coisas à nossa volta. Então, podemos dizer que começamos com, portanto, a nossa cosmovisão, que é a maneira de nós vermos o mundo. Portanto, ela é a interpretação que uma pessoa faz da realidade ulterior. É o sistema de pressupostos que se usa para organizar e interpretar a experiência da vida. É literalmente a visão do cosmos que cada um de nós tem. Uma cosmovisão é um conjunto de pressupostos que podem ser verdadeiros em parte ou totalmente falsos, que nós abraçamos, conscientemente ou não conscientemente, acerca da composição básica do nosso mundo. Portanto, isso podemos consultar o livro de James Sear, que é o Catálogo das Cosmovisões, que é o Universo ao Lado, que é um livro muito bom que eu aconselho os meus amigos para procurar. Então, a estrutura de uma cosmovisão, portanto, a estrutura de uma cosmovisão tem 4 bases, 4 pressupostos. Temos, portanto, os axiomas, a razão, os factos e a cosmovisão final, portanto, que prefaz um triângulo. Então, isso passamos para o próximo ponto, que nos diz que há 4 provas da verdade sobre a estrutura de uma cosmovisão. Quais são essas 4 provas? Temos, portanto, a suficiência dos pressupostos. Qual é o ponto de referência final? Os pressupostos básicos são suficientes para a interpretação do universo? Prova da verdade. A cosmovisão que deixa perguntas maiores sem resposta não pode ser verdadeira. Segundo ponto. Consistência interna. A lei da não contradição, lá está, e é fundamental. Não pode ser contraditório. Portanto, A é igual a A não é igual a não A. Portanto, não faz sentido. Prova da verdade. Aquilo que é uma contradição lógica não pode ser verdadeiro. Lá está. Uma contradição lógica é a afirmação e a negação de uma declaração, uma proposição, no mesmo sentido e ao mesmo tempo. Depois passamos para o terceiro ponto, ajuste aos factos. Portanto, é o terceiro. Consistência com a experiência externa, prova da verdade, aquilo que não concorda com os factos interpretados corretamente não pode ser verdadeiro. E, por fim, a viabilidade existencial. Quais são as consequências práticas? É possível viver sem hipocrisia e construir uma civilização nessa cosmovisão? Prova da verdade, uma filosofia que não pode ser vivida autenticamente não pode ser verdadeira. Portanto, eu vou resumir. Suficiência de pressupostos, consistência interna, que é a lei da não contradição, ajuste aos factos e a viabilidade existencial. E, por fim, vamos agora ao próximo ponto, que é os elementos de uma cosmovisão. Portanto, uma cosmovisão, como já vimos, que é a lente pela qual nós vemos o mundo, tem 4 partes, que é a teoria do conhecimento, que é a epistemologia, que é a teoria do conhecimento, como nós conhecemos o que é verdadeiro, razão e lógica, racionalismo, ciência e experiência dos sentidos, empirismo, intuição, misticismo, não há conhecimento, ceticismo, revelação. Segundo ponto, teoria da existência, que é a ontologia. Qual a natureza do universo? É espiritual, panteísmo, é material, materialismo, ou os dois? Como explicar a unidade e a diversidade do universo? Qual é a natureza de Deus ou do homem? Terceiro, teoria da ação, que é a ética.
como devem as pessoas se comportar, o que é o sumo bem, como distinguir entre o bem e o mal. E por fim, teoria do fim ao alvo, que é a teologia, que é, nesse caso, nas causas, causa final, que é qual é o fim da vida e da criação, porque nós estamos aqui neste universo, qual é a história é cíclica ou vai numa linha em direção a um fim. Devo dizer que esses quatro pontos que eu falei, a teoria do conhecimento, a epistemologia, a teoria da existência, a ontologia, a teoria da ação, a ética, a teoria do fim ao alvo, teologia, corresponde exatamente às 4 causas de Aristóteles. Causa formal, causa material, causa eficiente, causa final. Por fim, fica bem claro que quando respondemos a essas perguntas, teremos pressuposições. Uma cosmovisão consiste em várias ideias, pressuposições, ou seja, doutrinas, que declaram os conceitos-chave do sistema. Para elaborar uma cosmovisão, é preciso falar em doutrina. Portanto, eu quis apenas falar sobre isso, sobre essas formas de nós analisarmos as coisas. Porquê? Porque Francisco Schaeffer, ao falar sobre a modernidade e a pós-modernidade, fala que existe, portanto, o Francisco Schaeffer fala-nos aqui da morte da razão. Segundo Schaeffer, nós vivemos num período em que a razão, portanto, que é a racionalidade, que nós herdamos, como sabemos, dos clássicos da Grécia Antiga, do pensamento helenístico da Grécia Antiga, e depois com o praticismo romano, nós, portanto, vivemos em uma época em que se dá essa morte da razão, e as coisas passam a ser irracionais. E se nós analisarmos o mundo à nossa volta, nós, portanto, podemos, de facto, compreender, de facto, o que está a acontecer e porque que parece, muitas vezes, que o mundo está completamente louco à nossa volta, não é? As coisas não batem certo, que parece que já não há lógica nenhuma, já não há razão. Existe uma grande irracionalidade que vai criar uma série de parâmetros à nossa volta, tanto que é a destruição da família, o aumento da corrupção no meio político, portanto, o fim da moralidade, não é? Uma libertinagem nunca visto, todos os padrões naturais estão completamente ao contrário. Portanto, existe uma série de coisas que estão a acontecer à nossa volta que nos faz, de facto, ver que nós chegamos àquilo a que alguns intelectuais definiram como o fim da inteligência. O Yvan Blot, um intelectual francês que já faleceu em 2019, falava muito do homem desfigurado. Ele escreveu um livro que se chama L'Homme défiguré, e Yvan Blot também falava muito nessa desconstrução do homem. Há mais autores, muito mais autores, que escreveram vários livros sobre essa desconstrução que nós estamos a ter, não é? no nosso meio. Hannah Arendt fala também da condição do homem, a condição intelectual do homem, que se está a degradar. Tem um livro muito interessante sobre isso. Há vários livros que nós podemos procurar, não é? O fim da inteligência, portanto, escrito por um autor francês, agora não me estou a recordar o nome, creio que é o mesmo autor, portanto, que escreve A Era do Vazio, não é? Em que também nos diz que nós chegamos à era em que a própria racionalidade, portanto, foi dissolvida, não é? Um pouco aquilo que Francisco Schaeffer fala aqui, quando fala sobre a morte da razão. Posto isto, o livro é um livro muito interessante, que tem alguns esquemas, nos ajudam a compreender um pouco tudo o que eu tenho estado a falar. O livro fala muito dos autores de filosofia e das várias passagens de cada sistema filosófico para outro. É muito interessante. Por exemplo, aqui posso dar aqui alguns exemplos, não é? Não sei se conseguem ver, mas eu posso dizer, por exemplo, a não racionalidade, termos conotativos, racionalidade, termos definidos. Depois o autor vai explicando aqui as várias passagens. Por exemplo, eu posso ler: a análise linguística é uma antifilosofia no sentido de que esses pensadores limitaram-se ao conceito que nutrem da filosofia
Eles não mais formularam as grandes questões, lá está, a que a filosofia clássica sempre se prestou. Portanto, qualquer coisa que digam na área dessas questões não tem nenhuma relação com a disciplina a que se dedicam e ao prestígio que ela acarreta. O interessante na atualidade é que, uma vez que o existencialismo e, de modo diferente, a filosofia de definições se converteram em antifilosofias, as verdadeiras expressões filosóficas tenderam a passar para o domínio daqueles que não ocupam as catedras da filosofia, os escritores, os cineastas, os músicos, os hippies, as quadrilhas juvenis, portanto, os próprios meios de comunicação. São essas as pessoas que hoje em dia fazem as grandes perguntas, ou seja, não perguntam, lá está, e lutam por respostas que não têm nada a ver com o nosso tempo. Portanto, aqui escrito este livro, como não podemos de deixar de pensar, portanto, foi um livro que foi já escrito há alguns anos, não é? Portanto, este livro, na sua versão original, foi escrito em 1975, portanto, uma década depois das revoluções juvenis de maio de 68 e dos campos universitários norte-americanos. Portanto, este autor aqui faz-nos uma antevisão, portanto, do pós-modernismo e da destruição da racionalidade que vinha da modernidade. Pois bem, espero que tenham gostado deste vídeo. Convido meus amigos a readquirirem uma cosmovisão verdadeira, estudando novamente Aristóteles nos seus fundamentos básicos, ou seja, a lógica e as causas, sempre formando uma cosmovisão com coerência e com racionalidade, neste caso, não é? Porque, e agora falando aqui mais para o meio cristão, eu costumo dizer que fé sem razão é um pouco uma divagação e razão sem fé é uma razão morta, não é? Então temos que conjugar as duas coisas, a fé que nos dá a racionalidade e a racionalidade que nos dá bases também para a nossa fé. Portanto, essas duas coisas têm que se conjugar, fé e razão, para não cairmos na tal morte da pós-modernidade, não é? Da morte tanto da fé como da razão nesta época que nós vivemos. Espero que tenham gostado do vídeo e até, portanto, brevemente.